Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é o Tsu, gravando mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo um pouco que especial sobre o lançamento do Moto X no Brasil, Moto X. Hoje, dia 2, hoje, dia 3 de setembro, o lançamento do Moto X, estou completamente perdido nas datas. Lançamento aqui no Brasil do Moto X, um evento bem bacana que teve a presença do ilustre Guy Kawasaki, um cara bem divertido, bem legal aí. Gente fina, conversou com a gente, tirou algumas dúvidas e eu queria mostrar pra vocês um pouco como que foi o evento. Gravei uns vídeos, tirei umas fotos lá. O evento foi bem bacana, assim, eles trouxeram o Moto X pro Brasil, ou Moto X, como vão falar, né? É um aparelho com uma tela bem legal de 4.7 polegadas, HD 720p, um processador que tem um monte de funções um pouco diferentes, não é aquele o processador octa-core com sei lá o que e o que mais. São vários pequenos processadores, o processador é pequeno, né, estúpido. Vários processadores no celular e cada um vai ficar responsável por uma coisa. Um fica responsável só pelos sensores, um fica responsável pelos gestos, né, pelo seu reconhecimento de voz, e um para a parte gráfica, com alguns núcleos, e um outro só como o processador mesmo, fazendo o que ele tem que fazer, o processador tem que fazer. Eu achei bem legal, o evento foi bacana, tiveram presenças ilustres, né, da Ingrid Guimarães fazendo um stand-up, que foi bem mais ou menos, não foi tão legal não. E como eu disse, o principal nome é o Guy Kawasaki, ele estava aqui no Brasil, ele apresentou o aparelho. Na verdade ele mais apresentou o livro dele, que é o Enchantment, né, encantamento, como encantar pessoas. Então ele deu várias dicas de como falar com as pessoas, o que você deve fazer para as pessoas gostarem de você. É um livro que eu acho que eu vou mandar lá pro Azaghal do Jovem Nerd, brincadeira. Ele falou sobre o livro e como que o livro se liga assim com o lançamento do Moto X. E aí ele respondeu várias perguntas lá na frente mesmo. Ele respondeu algumas perguntas que o Léo Madeira fez pra ele, que é um outro ator também. Fez pra ele por que ele saiu da Apple, o que ele tá gostando no Moto X e várias outras coisas. Foram umas perguntas legais. Depois a gente pôde ter um tempo a mais com ele. Uma equipe de imprensa foi conversar com o Guy, fazer algumas perguntas e tal. E eu anotei algumas perguntas aqui no computador que fizeram pra ele. Uma das perguntas que falaram pra ele, né, tipo, você viu que a Microsoft comprou a Nokia? Ele, o quê? Microsoft comprou a Nokia? Eu não acredito, eu não sabia disso. Ele não tinha visto a notícia, que saiu hoje, exatamente hoje de manhã. E aí ele falou que o que ele acha do Windows Phone, que ele não gosta muito, e e traçou um paralelo engraçado. Lá na época que ele trabalhou na Apple, lá na época do Macintosh, que ele falou, existia um monte de software para Windows e quase nenhum para Mac.
E aí as pessoas não queriam ir para o Mac porque não tinha software para o Mac. E hoje as coisas se inverteram. Tem um monte de software para o Android, né? Ele colocou o Android, ou iOS também, e quase não tem para o Windows. Então as pessoas não estão indo para o Windows porque ele não consegue trazer o pessoal. Ele falou que não sabe muito bem como será no futuro, se a Nokia vai ajudar alguma coisa, se a Microsoft vai ajudar alguma coisa assim. Mas ele falou que ele não consegue ver o Windows Phone como uma coisa bacana por causa disso, porque não tem muito software, não tem muitos apps para você utilizar. $90 million. How much? $9 million. 90 or 9? 9. Like 10 minus 1? 9, 10. Yeah. They bought all of them for 9? Only the mobile division. What expect? Not much. I don't. It's not on my radar. Like a Windows phone? You know, like, for me, so when I was at Apple, one of the biggest issues with Macintosh was the lack of software. People thought Windows had all the software and Macintosh had no software. Now, 30 years later, Android has all the software and Windows has no software. So, I think the lesson I learned is if you wait long enough by the side of the river, your enemy's body will come floating by. So, you know, I look at my Android phone and I need to have TripIt, and I need to have Glimpse, and I need to have Instagram, and I need to have Flight Tracker, and I need Evernote, and I need Dropbox. I mean, I need like 15 or 20 apps. I don't know if all those apps are available on Windows. So the irony is, now I'm thinking of phone because it has so many apps. Sim, teve uma outra pergunta também antes da minha, que na verdade foi feita lá no palco. Perguntaram e o Santiago tinha enviado essa pergunta pra mim, então vou ver aqui. Assim, perguntando pra ele, falando pra ele, né, como é que ele vê isso, que os novos lançamentos não são mais só por causa do hardware, não é só um hardware parrudo, não é ter mais cores, ter mais memória RAM, ter uma tela maior ou melhor. O que ele acha disso, dos lançamentos não serem só sobre hardware? Tanto que falaram bem pouco do hardware mesmo do Moto X, falaram mais da experiência dele com o usuário. E ele falou que isso é uma coisa que a Apple sempre pregou e a Motorola vai começar a pregar também, que o que importa é como a empresa, como o aparelho fala com o usuário, não tanto tudo que tem abaixo do aparelho, né? O hardware dele mesmo, o metal do aparelho, como é que isso é. E aí ele respondeu, foi bem legal a resposta dele, foi bacana, ele falando sobre isso, que a interface com o usuário é mais importante do que só o metal dentro do aparelho. Tiveram aquelas perguntas básicas que todo mundo já está cansado de responder. Caraca, na boa, se eu fosse um CEO de uma empresa, na hora que alguém perguntasse, mas e as atualizações? E por que o Android é fragmentado? E não sei o que, cara, eu falava, falou, pega seu carro e pode ir embora, porque já cansei dessa pergunta. É sério, toda hora, todo evento, alguém pergunta sobre a fragmentação do Android e não sei o que. Ele foi bem político, ele falou que é um modelo do Android, ele acha que... Ele deu a mesma opinião que eu, achei bem interessante isso. Ele falou, qualquer pessoa que tenha um Android 4. alguma coisa pra frente, 4.1 pra frente, 4.0 pra frente, não vai ter mais problema de experiência ou estar atrás dos outros nesse quesito, porque a partir do Android 4. alguma coisa, eu acho que a partir do iScreen, mas como o Google Now veio a partir do Jelly Bean, então do 4.1, então acho que a partir do Jelly Bean também você ganhou uma coisa a mais, algumas coisas a mais que foram legais. E é isso, se você tem a partir do 4.1, cara, esquece, a atualização é legal, vai te trazer alguns bug fixes, algumas funcionalidadezinhas pequenas a mais, mas hoje o Google também já mudou bastante disso, fazendo o Google Services. Ele falou inclusive disso. Ele falou, tem um Google Services lá que atualiza
o Google Services tem um monte de coisa a mais que antes você não tinha e não precisa atualizar seu Android. E eu fiz uma pergunta também sobre os wearable gadgets, né, os gadgets vestíveis. Agora nós temos óculos, vai ter Google Glass, vai ter Galaxy Gear, vai ter não sei o que. E ele deu uma resposta bem legal também. Ele falou que acha bastante interessante. Ele deu um exemplo do relógio dele, que não é um Smart alguma coisa. É um relógio da Seiko, se eu entendi direito. Seiko ou Geico, eu acho que é Seiko. Que ele se comunica com GPS para pegar a sua localização e mudar o horário sozinho. Isso é muito legal. Só que você tem que apertar o relógio, você tem que mexer no relógio. E ele falou que muitas vezes ele está indo para um lugar, por exemplo, ele veio para São Paulo, então ele desceu no aeroporto, foi para não sei aonde, foi para não sei o que, fez um monte de coisas até ele poder parar e apertar o botão no relógio para poder mudar o horário, que quando ele já estava lá dentro do táxi, dentro do carro, onde quer que fosse. Ele falou que seria muito legal se esse relógio se comunicasse com o celular e mudasse sozinho. Então, chegou num lugar novo, ele já muda o horário, já pega a notificação, sei lá, qualquer coisa assim. Ele falou que achou que ia ser bem legal, porque o celular já faz isso, então o celular podia se comunicar. E ia ser bem legal, falou do Google Glass que ele não usa tanto, mas achou um aparelho bem legal, deu uma ideia. Enfim, o vídeo vai aparecer aí, eu vou mostrar pra vocês, talvez com legenda, talvez sem legenda, não sei como é que eu vou fazer ainda. This watch is called a Sony, it's a Seiko Astra. And so the way this watch works is you land, and you press this button, and it talks to satellites. From the satellites it knows where it is, so it sets the time and the date, which is pretty cool. This is the first time I use this watch, except I learned one thing. So when you land, you don't see the sky for a long time. You land, you get out of the plane, and you clear customs, and then you wait for baggage, and then you go to the curb, and you get in a car, and you go. And the watch doesn't do it very well when the car is moving. So the first time I could really set the watch is when I'm at the hotel. I have to go outside the hotel. I don't know why I'm telling you this whole watch story. So anyway, wouldn't it be cool if you had a watch that was not dependent on GPS? Because as soon as you land, your phone is getting the time zone and the time from the carrier, right? So why doesn't your phone talk to your watch, tell your watch you're in Sao Paulo and it's 6 hours ahead of where you were and it's tomorrow? I think that is a no-brainer. And I would love to look at my watch and it says, I got 4 text messages and 25 emails. I would love to do that. So you think this is the next tech war? The companies selling more and more wearable gadgets, making more wearable gadgets. You think this is the new wave of technology? It a trend? Yeah, absolutely. It's gonna be. E achei bem legal. Ele é um cara super gente fina, gostei bastante. Guy, se você estiver ouvindo isso, legal, valeu. Curti bastante conhecer o cara é gente fina mesmo. Tirei uma foto com ele e viva. E achei bem legal. O evento foi muito bacana, como eu disse. Tiveram várias demonstrações. Depois a gente falou com o Roberto, não lembro o nome do cara da Motorola. E ele ficou apresentando o Moto X, como que funcionava. Achei bastante interessante que ele colocou o Moto X numa televisão através do Miracast, né, do Miracast, e funcionou, fez o mirror lá do aparelho, ficou genial, sim, ficou muito legal. E aí ele mostrou como funciona a parte do computador, que você entra no computador e aparece uma notificação para você se alguém estiver te ligando, mais ou menos como o AirDroid faz, mas isso é próprio da Motorola. E o aparelho, você dá uma chacoalhadinha nele, ele já abre a câmera, você pode falar OK Google Now, e ele já mostra, já abre a interface da própria Motorola de você falar, e aí ele faz várias coisas, é bem interessante. Essa vai pro Sam, ele falou que a versão em português ainda não coloca alarme, ou seja, você não pode chegar no celular e falar, me acorde daqui 10 minutos em português, Sam. Você se ferrou nessa, vai tomar um ponto negativo. Mas várias outras coisas funcionam, ele mandou ligação, mandou mensagem, tem o modo do carro que é bem interessante também. Se o celular estiver lá no carro e alguém estiver te ligando, ele fala o nome da pessoa e pergunta se você quer responder a chamada ou ignorar.
e enviar uma mensagem que está dirigindo. Eu achei bem legal, achei o aparelho muito bom, muito bonito. Não fiquei para mexer, já estava dando meu horário, estava estourando o horário já, fiquei a manhã inteira lá. Mas eu achei um aparelho bem bonito, muito legal mesmo, seguindo várias guidelines, inclusive de não ter memória expansível, né? Incrível isso. Mas achei bem legal. Uma pergunta que foi feita era quando o Moto Maker ia vir ao Brasil. O cara falou que não tinha certeza. Ele falou que só pro ano que vem, mas não sabe quando no ano que vem, porque é um monte de problema de cadeia de produção, logística. Você tem que fazer o aparelho, mandar para a fábrica o plano, tipo, você tem borda azul e a parte de trás branca e não sei o que lá. Ele falou que talvez ano que vem venha o Moto Maker pro Brasil, né, que é a customização. E aí, vindo o Moto Maker, talvez eles façam também a versão de 32 GB de memória interna, que atualmente é só 16. Então, teria que esperar ano que vem, mas nem sei se ano que vem seria uma boa, porque ano que vem já vai ter outro lançamento, né, Motorola. Não vejo isso também como algo ruim de não ter o Moto Maker. Não sei se o usuário padrão ia ficar lá, vou customizar meu aparelho aqui, ou se só ia no Xing Ling comprar por R$10 uma capinha. Bom, foi isso. Esse foi o evento de lançamento do Moto X. Obrigado, Motorola, por ter convidado. Achei o evento muito bacana, muito legal. Reencontrei um monte de gente, dei algumas risadas. Conheci o Guy Kawasaki, conheci o Marco Gomes, que estava perambulando por lá também. E, bom, valeu muito, pessoal. E é isso aí. Vamos esperar o Moto X chegar para poder fazer um review, um extenso review, e comparar com essa belezinha aqui da Samsung, que é o meu xodó. Bom, valeu, pessoal, fiquem bem, não se esqueçam dos joinhas, compartilhar, se inscrever no canal, e é isso aí, fui! Se eu estiver numa situação onde, por exemplo, eu estou aqui, todo o ruído está vindo para cá, ele acaba se perdendo um pouco, então respondendo algumas das perguntas que vocês fizeram. Se eu tiver daqui ali na bancada, se eu tiver, vai depender mais do ruído, e nesse caso onde ele fica na bancada, ele perde um pouco a capacidade ali de saber o que é ruído e o que é microfone, porque os microfones de ruído, de captação de ruído, eles estão mais bloqueados. No carro, que é a experiência própria minha, se você tiver com o rádio tocando e você fizer esse comando e falar, ele reconhece praticamente todas as vezes. Tá? Às vezes ele pode se perder um pouquinho depois do comando que vem depois. Você falar uma coisa muito complicada e ele pode ir com o ruído da rádio, alguma coisa. Ele posso ligar ele no Bluetooth do carro e aí ele vai usar o microfone do carro para... Tá. Então, para a gente fazer aqui algumas experiências, deixa eu começar a mostrar para vocês. Eu vou apagar a tela. Tá? A ideia é, estou com o aparelho na mão, mas eu não vou apertar nada. Tá? Eu não vou apertar nenhum botão aqui para a gente conseguir para falar. A ideia é, eu ativo o comando de voz só com o comando da minha voz. Ok, Google Now, ligar Dante Brandão. Ligando para Dante Brandão em celular. Bem português de Portugal. Não, alguns nomes ele fala meio estranho, tá? É porque aqui na verdade é um text-to-speech mesmo. A gente instala um text-to-speech em português e às vezes ele tem alguma palavra que ele acaba falando um pouco diferente. Uma outra situação, eu quero fazer uma pesquisa, estou num bar, quero fazer uma conta. Ok, Google Now, quanto é 450 dividido por 7? Ele me traz o resultado. Isso mesmo com sotaque, se for no Nordeste, se for no Rio Grande do Sul? O tratamento, o comando do gatilho, ele é processado internamente. Alguns comandos ele processa internamente. Essas pesquisas, na verdade, ele joga para o Google fazer a pesquisa. Então, o Google hoje é extremamente eficiente em sotaques, em voz mais idosa, voz mais nova. Então, assim, outra pergunta. Ok, Google Now, previsão do tempo. E aí a gente pode ir fazendo perguntas para ele. Tá? Algumas perguntas ele responde em card, né? E algumas perguntas, se ele não entender ou se ele não tiver uma resposta pronta, ele faz uma pesquisa, ele converte para texto e faz uma pesquisa no Google para aquele texto que ele converteu. Se
quisesse programar um despertador, Sei como é essa. se quisesse programar um despertador, é possível? Em português ou ainda não? Em português ainda não. Ainda não. Em inglês é possível, em português não. Tá? Só uma questão, essa é uma doca específica ou uma doca? Eu entendi. Essa aqui é uma doca do aparelho, tá? Ou na verdade é um protótipo aqui, mas ela tem que ter... na verdade ela tem um imã que faz ativar a doca. Isso a gente já usa faz um certo tempo. Não é só da Motorola. Só para vocês entenderem aqui o que eu tenho. Eu entrei no modo carro, tá? Que eu posso ativar um velocímetro, alguma aplicação aqui que faça sentido para mim, né? E essa estradinha aqui é o meu modo dirigindo. Então, mesmo que eu não coloque na doca, se eu entrar no carro e começar a me movimentar, o modo dirigindo ele vai ser ativado normalmente. Quando ele está no modo dirigindo, o comportamento dele muda. Então, por exemplo, se eu receber uma ligação, o Dante vai me ajudar aí, eu consigo interagir com o aparelho sem tocar, tá? E vamos ver. Ligação de Dante Brandão, diga atender ou ignorar. Atender. Ok, vou atender. Então, aqui eu consegui atender sem tocar no aparelho. Tá? Por quê? Porque ele percebe que eu estou no modo de navegação e ele mudou o comportamento. Outra situação, o Dante vai mandar um SMS para mim. Nova mensagem de Dante Brandão. Para ouvir, diga escutar. Escutar. Dante disse: Oi, Renato. Fantástico esse novo produto da Motorola. Avise Dante que você está dirigindo. Apenas diga a mensagem. Mensagem. Certo? Enviando três agora. Esse picotado é da comunicação do Wi-Fi aqui da televisão.